As suas crenças definem os seus resultados porque moldam o seu comportamento e definem a sua vibração. E aí a pergunta que fica é: como eu mudo isso? E a primeira coisa que você precisa é entender como essas crenças são formadas, porque aí você para de formar crenças ruins. E a segunda é entender como a sua mente consciente é capaz de mudar as crenças que já existem e criar novas crenças positivas daqui para frente. Para você entender como as suas crenças são formadas, lembra daquele modelinho da mente que é dividido em mente consciente e mente subconsciente. Essa linha que separa as duas pode ser considerada como se fosse uma barreira. Todas as informações que você recebe ao longo do seu dia chegam na sua mente consciente através dos seus 5 sentidos. Então são coisas que você escuta, coisas que você assiste, que você vê, experiências que você vive, coisas que as pessoas ficam falando para você o dia todo. Tudo isso entra na sua mente consciente e se tiver repetição e envolvimento emocional, aos poucos elas atravessam essa barreira e se instalam na sua mente subconsciente. E assim elas se transformam em crenças. E aí você passa a enxergar o mundo como se essas ideias fossem uma verdade. É claro que existem situações em que você simplesmente vive uma experiência de alto impacto emocional e ela entra direto no seu subconsciente, que é o que acontece com traumas, por exemplo. Mas isso é assunto para um outro vídeo. O que acontece é que no seu dia a dia você vive tanto no automático, sem saber desse poder que existe na sua mente consciente, que você simplesmente deixa o seu subconsciente aberto. As coisas vão entrando, vão se instalando, virando crenças e você nem percebe. E qual que é o problema disso? É que aí você acaba se tornando a média das pessoas com quem você convive, do conteúdo que você consome, dos medos que você tem e das crenças que você já tem instaladas no seu subconsciente. Você tem uma mente consciente com o poder de pensar, mas você não usa, você vive no automático. E essa mente consciente tem o poder de filtrar e moldar as informações que passam pela barreira e chegam no seu subconsciente. Porque você tem 2 formas de alimentar a sua mente. A primeira é através dos estímulos do seu ambiente, das coisas que acontecem à sua volta, daquilo que você vê. A maioria das pessoas vive assim. Mas existe uma segunda opção, que é você viver a partir da imagem e do sentimento do seu desejo realizado. É isso que o Neville Goddard quer dizer quando ele fala que você deve viver a partir da concepção daquilo que você deseja. Esquece o que você vê à sua volta, esquece a realidade que você vive, comece a viver a partir de uma nova imagem mental, da imagem daquilo que você deseja. E aí talvez você fale, né, ai Lari, mas é tão difícil, porque o mundo que eu vejo à minha volta parece tão real, eu vejo as coisas que eu acredito se concretizando na minha frente, como que eu vou simplesmente ignorar isso e vou começar a viver minha vida com base numa imagem de algo que nem existe, parece que eu tô me iludindo. E realmente no começo é um pouco difícil mesmo, mas isso você consegue fazer conforme você vai fortalecendo a sua mente. Tudo isso é treinável. Tudo que você precisa fazer é criar uma referência e aí você usa o seu poder de pensar para moldar o seu subconsciente de acordo com essa referência. Você vai moldar o seu subconsciente de qualquer forma, mas você tem a escolha. Ou você continua moldando com base no que você já vive, ou você passa a moldar com base no que você deseja viver. E para quem está disposto e realmente quer mudar, você vai fazer o seguinte. Primeira coisa, você vai estudar e aprender sobre as 6 habilidades mentais que o Bob Proctor ensina. Imaginação, vontade, percepção, memória, intuição e razão. Você vai aprender 2 coisas sobre cada uma dessas habilidades, que é para que serve e como fortalecer. Depois disso, você vai criar um plano prático para fortalecer cada uma delas. E eu recomendo que você faça uma habilidade por semana. Foi assim que eu fiz e deu super certo. E lembra que o segredo para mudar suas crenças não é lutar contra elas. Não adianta você ficar conflitando com aquilo que está acontecendo, com aquilo que você está vendo. Porque quando você conflita, você fortalece ainda mais aquilo. As suas crenças, elas lutam para permanecer ali, porque a sua mente entende que aquilo é seguro. Então, para que você consiga uma mudança real e que seja mais fluida, você deixa de lado aquilo que você já acredita, ignora e foca no novo. Conforme você vai fortalecendo as suas habilidades mentais, conforme você vai focando a sua mente no que você quer, esse antigo padrão vai perdendo força e ao longo do tempo você consegue substituir
com aquilo que você deseja. Porque quando você aprende a pensar por conta própria, esquecendo o seu ambiente, esquecendo as pessoas à sua volta, quando você escolhe de maneira consciente aquilo que vai passar da sua mente consciente para o seu subconsciente, você deixa de ser um resultado do seu ambiente e passa a ser o grande criador da sua própria realidade.